Olá, tudo bem? Bom, eu quero começar essa minha fala, essa palestra com você, dizendo que há um ano atrás, nesse exato mês de outubro, eu estava começando a fazer o meu primeiro ciclo de quimioterapia. Já comecei de forma drástica, né? Eu estava tratando um câncer de mama, que eu descobri no mês de julho. E esse câncer foi mais um elemento, uma sequência de situações, uma sequência de acontecimentos muito ruins que estavam acontecendo na minha vida entre os anos de 2020 e 2023. Então, naquele momento, o meu coração estava cheio de medo, estava cheio de ansiedade, eu me sentia como se fosse pó. Quando você quer pegar, segurar aquele pó nas mãos, areia, mas ele vai escapando pelos seus dedos, eu me sentia assim, perdendo o controle. Aliás, eu havia perdido o controle, eu nunca tive o controle da minha vida. E isso estava muito na cara, muito evidente para mim. Sara do céu, então você estava lascada há um ano atrás? Eu estava lascadíssima. Como dizem por aí, eu estava só o pó da rabiola. Era assim que eu me sentia. Pois era uma fase muito difícil, muito sofrida. Uma coisa ruim acontecendo após outra coisa. E esses sentimentos de derrota, eles estavam represados no meu coração. E eu me sentia como se estivesse andando no deserto, com aquele sol escaldante sobre a cabeça e os meus pés em cima daquela terra quente, sem que houvesse ali um refresco. Um dia, depois de uma sessão de quimioterapia, eu estava deitada na cama, estava olhando na internet, procurando uma vitamina D que eu precisava tomar para melhorar os meus níveis de vitamina D. Acabei caindo num site que fala sobre fazenda de ostras. Veja bem, tudo a ver. Vitamina D com fazenda de ostra. Mas é que a pessoa aqui tem TDA, então completamente normal. Acontece que não por coincidência eu fiquei naquele site. Eu fiquei interessadíssima por saber sobre a vida das ostras. E eu descobri que existem fazendas de ostras para produção voltada para o mercado alimentício, para restaurantes, etc. e tal. E existem fazendas de ostras para produzir pérolas. Eu falei, como assim fazenda de ostra para produzir pérola? Porque na minha ignorância, eu não sabia que as pérolas nascem dentro das ostras. Desculpa, mas eu não sabia, certo? E aí eu comecei a ler, eu fiquei interessadíssima sobre aquele assunto, sobretudo fascinada. Eu fui lendo, e eu acabei descobrindo uma coisa. Gente, como as conchas, como as ostras têm nos ensinar a respeito da nossa gestão de problemas, gestão de infelicidades, e como a gente pode transformar a nossa dor em valor. E é isso que eu quero dividir com você. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pérolas que existem por aí, elas não são verdadeiras, porque pérolas verdadeiras, as redondinhas, elas são caras. E o processo para que exista uma pérola, ele é demorado. Uma pérolazinha de verdade, tipo essa aqui, que a minha é falsa, tá? Mas imagine que essa pérola pequenininha aqui fosse verdadeira, redondinha desse jeito e tal. Uma pérola dessa, verdadeira no mercado, ela sai em torno de R$ 1.500. Imagina aqueles colares maravilhosos que a gente vê por aí, com 3 camadas, né? Como a Jaqueline Onassis usava, a Jaqueline Kennedy usava um colar assim. Ela saía bastante com ele. Um colar daquele, por exemplo, com 3 camadas de pérola, sabe Deus quantas pérolas tinha no colar daquele? Ela sairia por menos de 2 rins, 2 pulmões, um coração, e eu acho que a pele junto, porque o valor é muito alto. A concha, quando ela é invadida, ela fica fechada lá dentro do mar, né? Mas existem micro-organismos que dão um jeitinho de entrar ali, acha uma brecha e consegue entrar dentro da ostra. Quando esse micro-organismo entra ali, a concha, para se proteger, ela joga um líquido viscoso nesse predador. Esse líquido paralisa esse invasor. E a concha vai jogando esse líquido que se chama nácar, para poder imobilizar essa ameaça e fazer com que ele não faça mais estragos dentro dela ou até mesmo lhe custe a vida. Então, esse nácar que é jogado pela ostra é para tentar fazer com que esse inimigo fique paralisado e ele não consiga mais causar danos ali dentro.
Olha o primeiro ensinamento. Que bom seria se na concha do nosso coração nós conseguíssemos neutralizar os sentimentos que invadem o nosso coração, que nos fazem mal, que nos causam dano, que nos causam tristeza, que nos causam ansiedade, que nos causam angústia. Se nós detectássemos, olha, está chegando esse problema aqui para o seu coração, então não deixe esse problema represado no seu coração. Dá um jeito de neutralizar para que esse problema não te cause dor ou não lhe custe a sua própria vida. É uma das primeiras lições que uma concha e uma ostra podem nos ensinar. O outro ensinamento é que essa concha, essa ostra, ela consegue, por meio desse processo de neutralizar essa dor, de neutralizar esse invasor, ela vai com o tempo, ao longo de pelo menos 3 anos, tratando ali com aquele invasor, com aquele problema, com aquela situação, a ostra consegue transformar o inimigo numa pérola. Ou seja, depois de lidar com aquele inimigo usando os elementos, as armas que ela possui, ao longo do tempo, ao longo desse processo, aquela dor, aquele inimigo, aquele invasor, é transformado em algo de valor, é transformado em uma pérola. Imagine se nós também conseguíssemos olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para aquilo que está aqui dentro do nosso coração e conseguíssemos transformar isso de tal forma que essa dor, ela passasse a ser um valor, um bem importante para nós, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo lições, nos trazendo aprendizado, para que a gente possa lidar melhor com as nossas questões do dia a dia. Bom, deixa eu voltar para a minha situação lá do início dessa minha fala. Eu disse para vocês que o meu coração, a minha concha, foi atacada e invadida por muitas questões. Começa com o adoecimento da minha mãe no final de 2022. Ela, em 2 meses, foi diagnosticada com câncer de bexiga e faleceu. 1 ano depois, andando na rua, normalmente, eu quebrei o meu pé. Tive que imobilizar o meu pé com gesso, não podia colocar nem o pé no chão, por 10 dias. E acabou que eu tive uma trombose na perna. Esse trombo da minha perna subiu para o meu pulmão e provocou uma embolia pulmonar que me levou para a UTI. Quando eu me recuperei dessa embolia, que eu fui retomar as minhas atividades, eu fui demitida de um dos meus empregos. E 6 meses depois dessa demissão, eu descobri, fazendo ali os meus exames de rotina, que eu estava com câncer de mama. Bom, eu não sou a mais sofredora das pessoas e não estou aqui para dizer que eu sou a mártir. Nossa, olha como ela sofre, não é isso. Mas é para dizer para você que também está vivendo situações difíceis que a gente tem problema mesmo. Mas diante dos problemas nós precisamos fazer escolhas. Com quem que a gente quer ficar? Com a dor ou com o valor? Eu vou me deixar ser consumida pelos problemas, procurando os culpados, as causas, xingando Deus e todo mundo, tentando fazer com que as pessoas fiquem com dó, com pena de mim, me fazendo de vítima, querendo despertar a piedade do mundo, ou eu vou olhar para cada situação que eu estou vivendo, para cada problema, para cada dor, como uma oportunidade de amadurecer, de me fortalecer e de seguir em frente e, como resultado, me transformar numa pérola. Esse momento de dor é o momento em que a gente decide parar de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Qual é a diferença? Quando eu pergunto, poxa, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão legal, eu sou tão jóia, por que esse problema foi acontecer comigo? Por que não foi com fulano, que é uma praga, veio acontecer comigo? Eu fico olhando para trás, eu fico olhando para o passado, o que eu fiz de errado? Qual foi o meu procedimento que atraiu essas coisas ruins para mim? Isso não adianta nada, não resolve nada. Mas quando eu entendo que eu preciso olhar para essa situação e entender o propósito dessa situação, o que eu faço com isso que está instalado em mim, aí eu estou olhando para frente. A pergunta não é por que comigo, mas para que comigo? O que eu vou fazer com isso? A gente precisa, como a concha e como as ostras, aprender a neutralizar os invasores do nosso coração, aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere,
e que, consequentemente, vai nos preparar para sermos mais resilientes, perseverantes, mais fortes, porque somente ostras feridas são capazes de produzir pérolas. Ok, Sara? Emocionante, até chorei. Mas na prática, como é que eu transformo a minha dor em valor? Como eu deixo de ser pó para me transformar em pérola? Eu tenho algumas dicas que funcionaram para mim e que talvez funcionem para você. Descubra o problema. Localize ele. O que está te ferindo? Qual é a sua dor? Por que você está sofrendo? Qual é a causa da sua dor? Por quê? Porque não tem como tomar remédio se você não sabe o que você tem e aonde dói. Então, localize a sua dor. Consiga ali determinar o que é que te machuca. E vá atrás, efetivamente, da solução. Se você está devendo, busque renegociar suas dívidas, não fique correndo do seu credor. Faça curso sobre planejamento financeiro. Que tal mudar de emprego ou arrumar outro emprego? Enfim, identifique qual é a causa do seu endividamento e vá atrás da solução. Se o seu problema são relacionamentos abusivos, tenha uma rede de apoio que possa te aconselhar, que possa te orientar. Tenha conversas francas, faça um tratamento psicológico, se for o caso. Se o seu problema é uma enfermidade, vá atrás de médico. Pare de pesquisar no Google a solução para os seus problemas de saúde, porque a gente sabe que o Google pode nos enganar bem. Uma outra coisa é que a gente não deve se isolar. A gente deve ter amigos por perto. Bons amigos, familiares, conselheiros, terapeutas, que podem nos ajudar tanto a descobrir a origem da nossa dor, quanto a encontrar a solução. Então, ficar sozinho nunca é caminho. Um outro conselho que eu te daria, que me ajudou bastante, é encher a minha cabeça com boas mensagens, com música boa, com mensagens boas, com pessoas que falam coisas bacanas, com pessoas alegres, divertidas, com textos que são bacanas. Enfim, não encha a sua cabeça com coisas que vão te deixar ansioso. De repente você está com um problema de saúde e começa a procurar lá na internet testemunhos, falas, e só encontra gente que não se deu bem com seus tratamentos. Isso vai te deixar mais ansioso. Então, não faça isso. Né? Procure encontrar para você uma forma de você ficar mais tranquilo, uma forma positiva, de te deixar mais calmo, com a ansiedade mais para baixo. Né? Tome banhos mornos, ouça música boa, com mensagem boa, leia a Bíblia, leia livros bons que vão encher seu coração de fé e de esperança. Um outro conselho, mantenha-se ativo. Não deixa de trabalhar se for possível, não deixa de sair, não deixa de visitar pessoas, de receber visitas na sua casa, a menos que isso seja uma indicação médica. Não para, não. Sabe por quê? Porque a sua dor, ela precisa ser apenas parte da sua vida, ela não pode ser a sua vida. Coloque a sua dor no seu devido lugar. E o lugar da dor é uma parte da vida, e não o todo da vida. Se você fica deitado, olhando para o mundo passar, você vai esquecer como é que se anda, como é que se caminha. E depois você vai ficar fraco demais para tentar caminhar. Então, mantenha-se ativo. Joga endorfina no seu corpo. E por último, e não menos importante, conecte-se com o sagrado. Conecte-se com a sua fé. Para mim, orar, ler a Bíblia, chorar aos pés de Deus, ouvir músicas com mensagens bíblicas, foram elementos fundamentais para que eu me tornasse uma pérola, para que eu me mantivesse em atividade. No meu caso, quando eu tive câncer, houve dias nos quais, por mais que os meus amigos e familiares quisessem me ajudar, somente Deus conseguia acessar a minha ostra, o lugar mais profundo ali da minha existência, e me acalmar. Na jornada de transformação da dor em valor, às vezes a gente vai encontrar dificuldades para voar. Às vezes a gente vai encontrar dificuldades para andar rápido. Às vezes a gente vai encontrar dificuldades para andar até devagar. Em outros momentos, tudo que a gente vai conseguir fazer é rastejar. Mas o mais importante é que a gente não pare, que a gente siga,
mesmo que seja dando pequenos passos todo dia. Mas é assim que a gente vai conseguir transformar a nossa dor em valor. E é assim que a gente sai do pó da ser pérola. Eu espero que essa nossa conversa tenha te ajudado de alguma forma. Assim como eu vivi essa experiência, ainda estou no processo de transformação, eu espero que você também entre nesse caminho, entre nessa jornada. Grande beijo.